é possível fazer correção individual cilindro a cilindro diretamente no software. E é isso que a gente vai mostrar para vocês. E quando que é que eu preciso fazer uma correção individual cilindro a cilindro? São várias as situações. Quando eu tenho um problema num bico injetor, que ele está injetando mais ou menos. Quando o cliente está numa viagem, está fora da cidade ou está numa competição e um bico apresenta problema e você precisa substituir o bico injetor por outro que não tenha a mesma vazão. Ou ainda, quando você tem um problema de cilindro de um carro, por exemplo, um carro foi trabalhado o cabeçote e teve um duto que ele ficou com um trabalho um pouco melhor, ele vai passar mais ar. Se passa mais ar, vai dar falta de combustível. Logicamente, precisamos ter uma sonda por cilindro para identificar essa falta ou excesso de combustível. Mas sim, é possível eletronicamente, lá pelo software, lá pela injeção, a gente corrigir um problema de falta ou excesso de combustível no microinjetor. Um bico injetor com uma libragem diferente, a gente poder fazer trabalhar igual no mesmo motor ou ainda corrigir um problema mecânico através da injeção de combustível lá direto na injeção. E é isso que vocês vão ver agora. Vamos acompanhar aqui na tela do notebook. Então esse aqui é o mapa de injeção de um carro de arrancada, inclusive do Celta, da Isolete, amiga nossa, um Celtinha Turbo, tá? Estamos aqui então com o mapa. Esse aqui é o mapa completo, perfeito? Se eu preciso em algum momento, eu estou no meio de uma prova, por exemplo, queima o bico injetor, lá eu uso bico injetores de 100 libras e eu tenho um bico só de 160, não tem problema, eu vou pegar um bico de 160, vou colocar naquele cilindro e vou vir aqui, olha só, ajustes individuais por saída, eu clico aqui e ele me diz, ajustes individuais por saída, individual da saída 1, 2, 3 e 4. E eu posso fazer a correção em porcentagem em qualquer momento que eu queira. Então, se eu sei que o bico é 60% mais vazão, eu venho aqui e tiro 60%, né? Menos 60%, menos 50%, menos 40% e dou uma passada e vejo como o carro ficou. Ou, se o carro tem um problema, está lá na pista, está em viagem, um cliente está em viagem e teve um problema. Ou, um carro de circuito, o carro deu uma cozinhada no cilindro e aí perdeu compressão num cilindro e aquele cilindro está tendo menos eficiência que os outros, a gente precisa colocar mais ou menos combustível. Isso acontece muito nos carros de arrancada, quando você tem um problema de cilindro e você percebe que o cilindro está morrendo, tá? O que eu vou fazer? Hoje em dia as arrancadas são no sistema mata-mata, né? Então você classificou o carro, você tem que apresentar o carro. O que normalmente a gente faz? A gente deixa aquele cilindro que está morrendo, a gente deixa ele funcionando com a quantidade mínima de ponto necessária só para o cilindro não ficar criando um arrasto muito grande e lava um pouquinho esse cilindro com mais combustível para ele não terminar de quebrar. Isso acontece muito em várias categorias hoje em dia. Eduardo, mas o carro não vai ter a mesma potência. Mas mata-mata, de repente o carro que vai largar do seu lado quebra, o carro engasga, o cara não larga, enfim, pode acontecer um monte de coisa, então você precisa apresentar o carro. Então, para resolver vários problemas, nós temos estas soluções aqui, tá? Que você consegue fazer. Eduardo, mas eu estou usando minha injeção e eu não trabalho com ela de forma sequencial, eu não tenho sensor de fase nela. Não tem problema, sem problema nenhum. A gente consegue mesmo assim fazer essa correção aí através da falha da roda fônica. Isso aí é um assunto que vem mais para frente, um assunto mais demorado, mas sim é possível mesmo que você tenha aí no seu carro um sistema trabalhando semi-sequencial. Perfeito? Então, se você conhecer e dominar tudo que a injeção eletrônica programável pode fazer por você, você realmente consegue um lugar de destaque no mercado, ok? Então precisamos que cada vez mais todos conheçam tudo que uma injeção eletrônica programável pode fazer por você. É o que a gente fala, isso aqui é só a ponta do iceberg, tem muito mais por aí. Então acompanhe os nossos vídeos, não deixe de nos seguir nas redes sociais que vocês vão ter várias dicas. Por hoje, deixo o meu forte abraço.